E é 40. Aleluia. Glória a Deus. Amém? São 40. A minha está um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? E se estiver diferente, diz assim, o Salmo 40. Coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Vamos falar com o nosso Deus? Nós estávamos exatamente assim antes de conhecermos o nosso Senhor. No versículo diz assim, versículo 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Jesus fez isso por nós. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nos colocou num lugar seguro. A presença do nosso Deus. Não existe lugar mais seguro do que a presença do nosso Deus. Amém? Amém? Eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero terminar aqui o versículo 3 também, que me chama muita atenção. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando a gente não servia a Jesus, a gente só cantava a música do mundo, não é assim? Mas depois que Ele nos tirou do império das trevas, Ele encheu a nossa boca de cânticos de louvor, não é assim? Não é maravilhoso? Nós temos esse Deus que ainda enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de cânticos novos. Não é maravilhoso esse Deus? Ele é muito bom, né? Todo dia Ele é bom. Vamos falar com Ele então? Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor, Pai. Nós agradecemos o Senhor porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós de um jeito especial. E nesse dia, Pai, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do teu amor, para esse reino de luz, aonde nós conhecemos, Pai, passo a passo, o amor do Senhor, aonde nós vamos caminhando para conhecer a largura, a profundidade desse amor, Pai. Oh, Pai amado, eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor fez na cruz por nós, Jesus. Eu te agradeço porque lá na cruz foi liberado para nós grandes maravilhas. Lá na cruz foi liberado para nós a salvação das nossas almas. Lá na cruz foi liberado para nós a cura. Lá na cruz foi liberado para nós tantas bênçãos para nós, Pai. Tantas e tantas bênçãos, Pai. Incontáveis bênçãos do Senhor, Pai. E nós tomamos posse daquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz, Pai. Nós tomamos posse. Pai, eu quero pedir para o Senhor abençoar cada mulher que entrou aqui nessa noite, cada homem que entrou aqui nessa noite, cada coração que entrou aqui nessa noite, cada criança que entrou aqui nessa noite, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, com a tua bondade, Pai, venha, amado Deus, abençoar cada coração. Se alguém entrou desanimado aqui, Pai, se alguém entrou cansado aqui, se alguém entrou aqui inseguro, se alguém entrou aqui, Senhor, com enfermidade, Pai, por onde o Senhor Jesus passava, o Senhor libertava as pessoas.
E não vai ser diferente aqui nessa noite, porque o Senhor Jesus está aqui, reunido conosco, nesse lugar, Pai. Porque nós estamos aqui por causa do Senhor. Porque o Senhor é o centro da nossa adoração, Pai. Do nosso louvor, Pai. E eu te peço, Senhor, venha libertar qualquer pessoa que veio aqui, entrou aqui, na casa do Senhor, com enfermidade. Eu mando embora no nome de Jesus. No nome de Jesus, sabendo, tendo a certeza que nós já somos mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus nos tornou mais do que vencedores lá na cruz, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, seja qual for a falta do meu irmão, da minha irmã, seja qual for, Pai, a dor, a tristeza, Pai, venha, Senhor Deus, com seu amparo. Venha, Senhor Deus, com seu consolo. Venha, Senhor Deus, com teu amor, Pai. Em nome de Jesus, nós acabamos de ler aqui que o Senhor é a nossa esperança. E nós colocamos toda a nossa esperança no Senhor. Pai, nós te agradecemos. Nós agradecemos. Você pode verbalizar agradecimento. Você pode falar, Senhor, eu te agradeço. Você pode verbalizar gratidão. Fala do Senhor, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai. Você pode falar do Senhor? Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, que me faz crescer, vivo pela fé e não vacilo. Deus e sou Deus, eu sou Cristo.
és o que ninguém podia imaginar. Você acreditou nisso, é tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Que fez a sua vida na minha, aquilo que nunca ninguém imaginou. Aleluia. Contigo eu quero estar.
conhecer nessa noite, Deus. Queremos te conhecer, Deus. Mais e mais a tua palavra nos diz. Prossigamos em conhecer o Senhor. Eu digo seguramente, irmão, tem muito mais de nós para nós conhecermos o Senhor. Você tem milagres que você ainda não conhece. Tem um lado do amor de Deus que você ainda não conhece. Por isso nós cantamos, eu quero te conhecer, Senhor. Nós conhecemos parte de tudo que Deus tem para nós, mas nós queremos mais do Senhor. Você deseja isso, irmão? Você pode dizer, Senhor, nessa noite, eu quero mais de ti, Senhor. Quero te conhecer, quero conhecer o teu amor, Deus. Quero conhecer o teu cuidado. Você pode dizer, eu quero te conhecer.
Só levantar as mãos. Pai, nós te louvamos nessa noite, Deus. Levante as suas mãos, Pai, abençoe este povo. Muitos estão tão necessitados, Pai, de uma cura. Muitos estão tão necessitados de um socorro, Pai. A palavra do Senhor nos diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor sabe o que nós precisamos. Mas o Senhor também nos diz: peça e vocês vão receber, busque, batam e a porta será aberta. Que nessa noite, Pai, meus irmãos, possam experimentar o teu amor de um jeito muito especial. Pai, socorre, meu irmão, socorre, minha irmã. Eu sei que o Senhor tem colhido as lágrimas, eu sei que o Senhor tem recebido, eu sei que anjos do Senhor têm assistido as lutas, as provas, mas eu sei também que o Senhor tem a vitória para cada um dos meus irmãos. Que nessa noite a tua palavra venha de encontro, como resposta, como socorro, nos permita sentir mais um pouco da tua glória, Deus, mais um pouco da tua presença. Nós precisamos muito, Senhor, sentir tua presença. Nós precisamos muito, Senhor, que o Senhor toque nessa noite. Fala conosco, Pai, através da sua palavra. Quero convidar o Leandro a vir aqui já, nesse mesmo espírito. Já pega o microfone, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Leandro já vai orar pelas ofertas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Deus, a qual ela é real e verdadeira. Pai, o teu povo está aqui, meu Deus, clamando neste momento. Pai, neste momento, Senhor Deus, queremos apresentar, Senhor, nossa oferta, nossos dízimos. Pai, essa pessoa que trouxe, Senhor, que o Senhor venha abençoar poderosamente, abençoa a casa, prospera, Senhor, abre as portas. Pai, se porventura essa pessoa está desempregada, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor abre porta onde não há porta. Então faça o impossível se torna possível, meu Pai. Abençoa, prospera o caminho do teu povo. E todos, mas seja convosco. Amém? Glória a Deus. Pai, te louvamos nessa noite, Senhor. Aí está o sacrifício do teu povo, Senhor. Fruto de um louvor, não só de palavras, mas um sacrifício. Em primeiro lugar, as primícias do teu povo. Que o Senhor abençoe grandemente. Que o Senhor prospere grandemente a tua vida. Os irmãos de casa, Deus abençoe os irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Nós estamos no segundo dia da campanha, segunda sexta-feira. O tema é sobre primavera. Aliás, o tema hoje é sobre alegria. Amém? Quem necessita de uma alegria de Deus aqui? Amém? Todos nós. E Deus, Ele tem uma direção. Deus, Ele tem uma resposta hoje para mim e para você. Amém? Quem quer que Deus fala? Deus responde. Amém? Deus, Ele tem uma palavra de encontro para você hoje. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Nós vamos ler Gálatas 5, 22, por gentileza. Gálatas 5. Nós vamos dar a introdução, depois nós vamos ir para um outro texto. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor,
a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Amém? Nós vamos ficar no 22, nós vamos ficar na alegria. Amém? A pregação de sexta-feira passada foi sobre o amor. Amém? O amor, ele é maior que todas as coisas. O amor, sem o amor, não adianta nada eu falar que eu amo a Deus, né, e odiar o meu irmão, a qual eu vejo. Não, isso é impossível. Então, o maior é o amor, mas vamos entrar sobre o tema de alegria. Deus, ele quer que você viva alegre. Amém? Salmo 122, por gentileza. Salmo 122. Olha só que profundo isso. Deus tocou no meu coração para mim falar esse versículo. Salmo 122, versículo 1. Olha só que interessante que fala. Alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa? Vamos à casa? O que o salmista fala aqui? O que aconteceu com ele? Fala assim, alegrei-me. Amém, glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Você se alegra quando você vem na casa de Deus? Amém? Tem pessoas às vezes que vêm se arrastando, né? Nossa, mais uma vez, hoje tem culto, mais uma vez. Não, a Bíblia manda você se alegrar. Não venha triste para a igreja, não venha preocupado, ansioso. A Bíblia manda a gente lançar nossas ansiedade, a preocupação, nós temos que lançar diante de Deus. Amém, igreja? Nós vamos aprender na Bíblia um povo que foi vitorioso, porque Deus pelejou as guerras deles. Amém? E é o mesmo Deus, Ele peleja, Ele guerreia as minhas e as suas guerras. Amém, igreja? Lá em 2 Crônicas 20, olha só que interessante. Nós vamos mergulhar nesse texto, a passagem da Bíblia. É 2 Crônicas 20 e 27. Se você quiser acompanhar por aqui, fala assim, mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém retornaram satisfeitos, exultantes para Jerusalém, porque Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude do quê? Do quê? Plenitude de alegria. Quem que abençoou? Quem? Muitas das vezes você fica esperando o homem, as coisas vindo de uma pessoa, mas o próprio Deus, Ele quer te abençoar com, fala assim, plenitude. O que é plenitude? Alguém sabe? Plenitude. Dê uma pesquisadinha no dicionário. Plenitude significa, primeiro, estado do que se acha completo, inteiro, cheio, superabundância, grandeza. Amém? Deus, Ele quer transbordar a sua vida com a plenitude que vem do céu. Amém? Então, sua expectativa, não fica com a sua expectativa no homem, na pessoa. Não. Dependa de Deus. Olha só que interessante. Deus abençoou com plenitude de alegria, dando vitória sobre os inimigos. Irmão, irmã, Deus, Ele quer dar vitória para você. Deus, Ele quer guerrear as suas guerras. Muitas das vezes você se encontra numa situação
o que você, às vezes, como que eu vou resolver? Como que eu vou fazer para sair dessa situação? Irmão, nós entramos nesse texto, só se a gente lê o contexto, lê o início, irmão, foi o início ali de lutas e afronta. Lá em Salmos, capítulo 30, versículo 5, fala assim, que o choro pode durar uma noite. Fala assim, mais alegria? Mais alegria? Você pode estar chorando, você pode estar preocupado, mas pode ter certeza que a sua alegria chegou hoje. Amém? A sua alegria, a sua resposta chegou hoje. Olha só que interessante o versículo 20 de Crônicas, capítulo 1. Versículo 1, perdão. Capítulo 20, versículo 1. Que fala assim, depois disso, os filhos de Amon e os moabitas, depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Judá, o reino de Josafá. Olha só que interessante, nós lemos lá o versículo que Deus concedeu vitória, mas antes da vitória, irmão, veio uma luta, veio uma afronta. Talvez hoje você está passando por isso. Você está passando por problema na sua casa, problema no seu casamento, problema com seus filhos. Mas como eu falei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria já chegou na sua vida. Amém? A alegria já chegou. Olha só, os inimigos se reuniram para atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando, grande multidão vem contra ti, de Edom e outros lá do lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazão Tamar, cidade conhecida como En-Gedi. Olha só, os inimigos já estavam ali, já na espreita, para atacar o reino de Josafá. Josafá, ele reinou no ano de 842 a.C. Josafá, ele era da linhagem de Davi. E o povo veio para atacar ele. Irmão, aqui a Bíblia é tão tremenda que ela dá a direção. Olha só o versículo 3, 2 Crônicas. Vou ler por aqui, ó. Então Josafá sentiu-se o quê? O quê? Irmãos, às vezes você pode estar sentindo medo, preocupado. Todos nós sentimos medo de alguma coisa, receio. Josafá, o rei, ele teve grande medo. Mas porém tem uma vírgula ali, ó. Ele decidiu buscar a quem? Quem? Fala assim, buscar o Senhor. Está aqui, irmão, o segredo para você que está passando por medo, dificuldade. O inimigo está à espreita de você, a dificuldade, a circunstância bateu na sua porta, você sente medo, não vê saída. Então, decida buscar a Deus. Amém? Decida hoje, toma essa decisão. Pare de ficar com... Tem pessoas que ficam paralisadas. O medo ali paralisa ela. E ela fica parada, ela não sente mais força de vir para a igreja. Não sente mais força de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. O medo travou, o medo paralisou ela. Então tome cuidado, o diabo usa muito essa artimanha do medo. Ele quer te parar, ele quer te destruir, mas decida em buscar socorro do Senhor. Amém? É nele que você vai ter a resposta, é nele que você vai ter a alegria completa de Deus. Amém? É em todo tempo, todo momento, você pode decidir falando com Deus. Teve um discipulado tão abençoado quarta-feira, né? A gente pode falar com Deus a todo momento. Todo momento você pode estar falando com Deus. E Deus, ele está dando livramento para você. Amém? Eu vou dar um testemunho aqui no meu serviço. Semana passada, inclusive, eu esqueci de mandar foto para o meu irmão.
eu estava trabalhando na Fazenda da Toca e nós estamos fazendo no campo de golfe uma afiação, né, instalar um painel elétrico, e nós estávamos com uma máquina, ela chama encavaledeira, ela faz valeta, uma máquina, e eu estava operando essa máquina. Irmãos, eu estava ali falando com Deus, ali orando, em pensamento aquela máquina, operando aquela máquina, e de repente a máquina parou, aí o pessoal que estava do meu lado falou: Leandro, a máquina cortou uns fios. Irmão, a hora que nós vimos os fios, era fio de alta tensão. Ali, o rapaz da manutenção falou que ali corre 380 volts. E ele falou: Leandro, você não sentiu nenhum choque? Falei: não. Mas tá ligado o disjuntor? Falei: eu desliguei um disjuntor. Mas ele falou: não, esse aqui é um outro disjuntor. Ele falou: cara, se esse descarga elétrica, não sei se ia ficar grudado nessa máquina. Você praticamente ia morrer. Mas eu vi que foi a mão de Deus. Amém? Foi a mão de Deus. Porque se alguém fala para mim, ó, toma cuidado, não corta aqui, que aqui passa um fio. Logicamente, eu não ia, né, me atrever de passar ali. Mas eu estava falando com Deus. Falou: Senhor, eu te agradeço por esse dia. Ô Pai, eu te louvo, eu te exalto. Irmão, a máquina cortou ali aquele fio de alta tensão, aqueles 4 cabos. E não fez nada, nenhum barulho, nenhum estouro. E ainda estava energizado. Inclusive, tinha uns companheiros ainda que pegou na mão ainda. Eu vi que foi livramento de Deus ali para a gente. Que talvez a gente não era nem para mim estar aqui contando isso para vocês. Mas é Deus. Então, decida buscar a Deus. O medo bateu na sua porta, o que eu faço? A pessoa fica desesperada. Tem pessoas que pensam: eu vou tirar a minha vida. Eu estava conversando, eu passei na casa da minha mãe, conversei com ela uns assuntos e comentei com ela que no início, né, a gente quando é jovem, eu confessei, eu fui lá, né, a gente tem que confessar, né, pastor? O pastor bateu nessa tecla, né, confessar nossos pecados, nossas culpas. E quando eu comecei a namorar, no início eu tinha uns 16 anos, a menina terminou comigo. Essa pessoa terminou, irmão, bateu uma tristeza tão grande. Eu falei: mãe, eu nunca falei isso para a senhora, mas a minha vontade era de se matar, naquele dia. Era de se matar, tirar a minha vida. E ela falou: filho, a mãe sempre orou por você e sempre está orando por você. Amém? Inclusive eu agradeço, louvo a vida, ela está assistindo lá, minha família está assistindo em casa essa live. Então, mãe, Deus abençoe, obrigado pelas orações. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. E eu precisava, falei: mãe, eu preciso contar isso. Eu senti essa vontade, mãe, a minha vontade era de pegar uma corda e ir no meio de uma árvore e ir lá tirar minha vida. Aí eu aconselhei, aproveitei o embalo, né, já aconselhei minha irmã com 15 anos ali, né, já começa a chegar os urubu em volta. Falei: olha, não entrega seu coração para ninguém. O seu coração pertence a Deus. Jovem, menina, menino, não entregue seu coração para homem, entregue para Deus. O homem, a pessoa, ela te machuca. Você se machuca. Aí vem o sentimento, né? Aquele sentimento, nossa, eu tive esse sentimento de tirar a minha própria vida com 16 anos, misericórdia, imagina. E quantas pessoas não tirou a própria vida? Eu tenho casos na minha família. O meu primo, com 22 anos, se suicidou. Tirou a vida por causa de namorada. Se frustrou, achou que era o fim, veio o medo, paralisou. O que será da minha vida? Irmão, quando vir esse sentimento, decida buscar a Deus. Não deixa o medo te parar. Não deixa... a pessoa falou mal de mim. Irmão, se eu parar para falar, se eu olhasse para as pessoas, não era nem para mim estar aqui hoje. Me frustrei muito, mas hoje os meus olhos estão em Deus. Amém? A Bíblia fala para a gente olhar somente para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Então para de ficar olhando, não vou com a cara daquele irmão, não vou com a cara daquele irmão, não vou com... Irmão, misericórdia. Deus, Ele quer derramar alegria na sua vida.
Deus, Ele quer derramar abundância. Jesus, Ele fala que Ele veio para que você tenha uma vida e uma vida com abundância. Amém? Então decida, não deixe o medo paralisar você. Não deixe o medo esfriar seus planos. Ah, não deu certo. Continue tentando, continue buscando. Irmãos, no início do meu casamento eu passei por muitas dificuldades. Eu gosto de compartilhar com os irmãos aqui. Quando eu morava em Rio Claro, tinha vez, irmão, que as coisas em casa estavam acabando. E eu falava, meu Deus, e agora? Minha esposa tem um menino pequeno. Na época eu tinha o Luiz. E as coisas acabando, não tinha dinheiro. E Deus supria as necessidades. Amém? Deus supria, Deus nunca deixou a gente passar fome, nunca. Mas Deus, Ele supria. Deus, Ele quer suprir a sua vida. Amém? Deus, Ele quer suprir. Então, decida buscar a Deus. Deus, Ele quer dar vitória para você. Olha, se Josafá tivesse medo, imagine ali o medo. Ah, é agora, os inimigos cercaram, agora nós vamos morrer. Não, aqui ele nos ensina, olha, ele decidiu buscar ao Senhor e convocou o quê? O quê? Um jejum. Ó, um jejum nacional em toda a terra de Judá. Irmãos, pai, você que é o líder de casa, decida tirar alguma coisa da sua vida. Mata esse desejo. A Bíblia fala de concupiscência. Tem pessoas que têm desejo desenfreado. Ai, se eu ficar sem isso, meu Deus, né? Eu vou morrer. Misericórdia. Não, mata a sua carne. Olha, ele convocou um jejum nacional para todo mundo. Decida falar, hoje é jejum. Lá em casa eu faço isso, meus filhos. Ó, filho, hoje é jejum. Ninguém, sem celular em casa, né? Sem videogame, sem televisão. Vamos tirar um período, vamos consagrar a Deus. Vamos ficar na presença de Deus. Não é só tirar, mas você tem que buscar a Deus. Amém? Busca a Deus em todo tempo, todo momento. Às vezes sua mente fica trabalhando 24 horas pensando coisa ruim, pensando coisa que não deve. Muda a maneira que você pensa. Amém? Muda. Decida então ter essa mudança de vida hoje. Deus, Ele quer dar alegria para você. Mas você tem que dar o primeiro. A Bíblia fala, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Amém? Então, quando você dá o primeiro passo, Deus, Ele vai ao seu encontro. Amém? Eu amo a Bíblia. Olha a passagem do filho pródigo, quando ele saiu de casa, o pai foi atrás dele? Sim ou não? Não. A Bíblia fala que o pai ficou esperando ele lá. O pai ficou esperando. E quando o pai viu de longe, a Bíblia fala que o pai foi ao encontro dele. E é assim com Deus. Às vezes você fica emborrado lá. Eu não vou. Deus está te esperando você uma decisão sua. Amém? A Bíblia fala até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos. Uma hora está bem, uma hora está ruim. Uma hora ele está na fé, e uma hora ele está na dúvida. Meu Deus, fica cocheando em dois pensamentos. Ali está em cima do muro. Né? Tem um ditado popular, né, que fala, quem está em cima do muro já está do lado do diabo. Por quê? Deus, Ele não trabalha no meio da dúvida. Amém? Então, tira a dúvida do seu coração. Você que está me assistindo, será que é para mim as promessas de Deus? É para você sim. A promessa de Deus é para mim e para você. Ele veio para que você tenha uma vida, e uma vida com abundância, com alegria. Amém? Não, para com essa vida de tristeza, esse lamento seu na sua casa. Eu estava conversando com a minha mãe hoje. E aproveitando já, Deus está me mandando falar, você que não fala com sua mãe, com seu pai. Irmão, quebra essa barreira. Quebra isso.
Dê um beijo no seu pai, na sua mãe. Fala assim: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Ah, mas ele fez tanta coisa de ruim para mim. Irmão, perdoa. Quer mais exemplo de perdão de Cristo? Cristo na cruz olhou e falou: pai, perdoa. Perdoa esse povo, Senhor. Olha o exemplo para você. Perdoa. Às vezes você fica guardando coisa que aconteceu há 50, 60 anos atrás. Perdoa. Amém? Filho, perdoa o seu pai. Filho, perdoa sua mãe. Beija. Porque eu falo para você, a coisa mais triste, a pessoa ela só vai se lamentar, vai sentir a perda quando o pai estiver num caixão. Muito triste isso. Né? A pessoa fala: por que eu devia ter falado mais, eu te amo pro meu pai. Ah, eu devia ter mandado mais conversa lá com a minha mãe, hoje é tão fácil, tão simples. Um WhatsApp: oi mãe, tudo bem? A minha mãe, ela é pontual todos os dias, praticamente 6:30 da tarde. Ela fala: filho, como você está? Está bem? Sua família, seus filhos? E eu respondo ela: ô mãe, graças a Deus estou bem. E a senhora, e como está em casa? Todo dia ela manda, nunca falha. Né, mãe? Beijo para a senhora mais uma vez. Uma mulher de Deus, abençoada. E através da oração dela, que eu e minha casa hoje servimos a Deus. Amém? Então, mãe, não desista. Às vezes você olha para o seu filho e você fala: nossa, meu filho não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Meu irmão está aqui de prova. Né? Nossa, lembra, Léo, quando nossa vida ali era meio atrapalhada, né? Meio perturbada? Meu Deus, uma gritaria em casa. Um desespero, uma vontade de sair correndo. Mas quando entrou Deus mudou. Amém? Deus mudou a nossa história. Hoje eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. É promessa de Deus para a sua vida. Começa a profetizar isso. Irmãos, vai vir afronta aqui. A Bíblia fala que o povo se reuniu para destruir, para atacar Josafá. O inimigo, ele vai decidir. Vai vir aquela notícia que você vai tentar abalar você. Mas tem um versículo que eu amo também, está em Salmos 112, se não me engano, versículo 7, que fala assim: eu não temerei as más notícias. Amém? Guarde esse salmo no seu coração. Às vezes a porta se fechou para você. Quantas pessoas às vezes não ficam frustradas, né? Nossa, agora acabou, fui mandado embora. Não fique preocupado, descanse em Deus. Amém? Deus, ele tem o melhor para você. Se uma porta se fechou, pode ter certeza que vai abrir 7 na sua vida. Amém? Vai abrir. O pastor está aqui de testemunha, né, pastor? Aonde eu cheguei, primeiramente foi Deus. Foi Deus que me ajudou. Mas através desse homem de Deus aqui, ó. Amém? Ó, a pastora. Quantas vezes, né, pastor? Pastor, olha, Leandro, você vai trabalhar na toca. E eu trabalho na empresa de segurança em Rio Claro. Estava 5 anos lá. Às vezes vinha dúvida: mas será? Será que é para mim? Não, e o pastor profetizando. Então, você tem que acreditar naquilo que o homem de Deus fala. Toda vez que o pastor está falando aqui, o pastor não está falando palavras lançadas ao vento, ele está profetizando na sua vida. Quando um obreiro está pregando aqui, nós não estamos lançando palavras, não, nós estamos profetizando na sua vida. Olha só que interessante, em 2 Crônicas, mesmo, por favor, Davi, 2 Crônicas 20 mesmo, o versículo 20. 20. Olha só, no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao sair, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, credes sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estarais sempre seguro. Confiai do Senhor, e sereis. Quem quer ser bem sucedido aqui?
Quem tem uma vida... Tem uma outra versão que fala, crede nos seus profetas e prosperarei. Quem tem uma vida próspera aqui? Começa a dar ouvido naquilo que a pessoa de Deus fala para você. O pastor sempre está aqui dando uma palavra de vida para nós. E eu sempre tomo posse daquilo que ele está falando. Porque eu sei que a palavra é uma semente que ele está lançando. E às vezes você vem na igreja, você se distrai, você vai... Aqui a Bíblia fala para a gente crer sem o quê? O quê? Sombra de dúvida. Que nós temos que crer em Deus sem sombra. E muitas das vezes, irmão, você está numa escuridão, está numa cegueira espiritual, você não está enxergando solução, você está vendo mais a dificuldade, você está vendo mais os problemas, está dando murro em ponta de faca, falando português bem claro, quebrando a cara. Eu falei hoje para minha mãe, se eu tivesse ouvido a senhora, né, na minha adolescência, se eu tivesse ouvido mais, eu evitaria muito de quebrar a cara. Evitaria muitos problemas, se eu tivesse dado mais ouvido naquilo que a senhora sempre me ensinou. Mas a gente, né, quando chega na adolescência, quer dar uma de rebelde, quer bater as asas. Mas Deus, ele tem um plano na sua vida. Amém? A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Amém? Deus, ele quer te ver alegre, igreja. Deus, ele quer você ver feliz. Olha, tem muitos versículos de referência, eu vou citar alguns aqui. É a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, no livro de Abacuque, olha só que interessante isso aqui. Abacuque 3,17. Isso aqui é tremendo. É tremendo. Isso aqui é a fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque 3,17. Abacuque 3,17. Olha que interessante. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzem mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, o próximo. Eu todavia, o quê? O quê? Irmão, vem uma dificuldade na sua vida. Primeira coisa que bate em você é a tristeza, a preocupação. Só que o profeta aqui, Abacuque, ele nos dá uma lição tremenda. Pode estar dando tudo errado na sua vida, tudo. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus de quem? De quem? Fala assim, salvação. Deus, ele quer te salvar em todas as áreas. É todas as áreas da sua vida. Deus, ele quer te salvar dessa situação que você se encontra. Mas você tem que usar a fé. Como que eu vou me alegrar? Sendo que tudo, ali o salmista já falou, que foi dizimado, as ovelhas, plantação não foi para frente. Isso fala assim, isso é a fé. Irmão, se você não tiver fé, irmão, nada vai acontecer na sua vida. Porque se você não tem fé, você tem dúvida. E a fé lá em Hebreus fala que ela traz à existência aquilo que não existe. Você tem que aprender a andar com os olhos da fé. Então, se alegra. Eu me alegrarei no Senhor. Você tem que se alegrar nesse Deus. Então, pare de ficar preocupado. Ai, meu Deus, as contas chegando, tudo dando errado. Começa a ver os olhos da fé, a solução chegando. Amém? Começa a ver pelos olhos, as portas estão se abrindo. Como eu falei aqui, eu estou onde estou, primeiramente a Deus, depois ao homem de Deus que me aconselhou. Depois minha esposa está me insistindo. Você tem que sair do seu serviço. O serviço está prejudicando você. Trabalhava à noite. Irmãos, eu quase não tinha vida. Chegava em casa, dormia. E praticamente no outro dia tinha que ir para o trabalho. Teve uma vez, ainda eu testemunhei aqui na igreja, eu trabalhei 44 noites seguidas. E meu serviço não era aqui em Tirapina, não, era em Rio Claro.
Pegava uma moto, aí depois entrou a pandemia, fiquei 44 dias seguidos, indo e vindo. 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar, 100 quilômetros, praticamente todos os dias. E Deus me deu muito livramento nessa pista. Muito. Teve uma vez que eu cochilei, pastor, que eu já até falei aqui, na Serra dos Padres. A hora que eu abri o meu olho, tinha um caminhão na minha frente. Eu vi a mão de Deus ali. Deus falando, filho, acorda. Acorda. Acorda para a vida. Tem coisas que só vai mudar na sua vida quando você decidir mudança. Amém? Eu decidi. Falei, não, eu preciso sair disso. Está acabando comigo, apesar que ganhava muito bem. Ganhava muito bem o salário lá. A empresa pagava muito bem, e se eu tivesse focado nisso, eu não teria saído de lá. Inclusive, quando eu entrei na toca, a moça do RH falou assim para mim, viu, você tem certeza que você quer sair de lá? Porque aqui você vai ganhar bem menos. Falei, não, quero sair dessa vida. Deus já me deu, eu falei para Deus, já me deu muito livramento nessa pista, eu não quero morrer. Então, quando eu decidi mudar, Deus prosperou. Amém? Por quê? Eu de ouvido aquilo que o homem de Deus sempre falava, profetizava. Confiei em Deus de todo o meu coração, sem sombras de dúvida. Então começa a confiar em Deus, irmão. Começa a orar, começa a buscar Deus, Ele quer te encher de alegria. Amém? É um fruto do Espírito Santo, alegria. Então pare de andar chorona, para. Fica chorando pelos cantos, chorando, chora para a vizinha, chora para o vizinho. Irmãos, às vezes você chora por pessoas até no WhatsApp. Né? Quantos? Eu já não sei se eu testemunhei isso. Quantas pessoas, pastor, na época que eu lançou o WhatsApp, a gente participava de grupos evangélicos, e meu Deus, eram umas irmãs chorando, chorando, depois já queria misturava as coisas, aí você já via casamento se acabando. Teve uma que eu até contei para minha esposa, eu estava aconselhando ela, o casamento dela, e era ela líder de louvor lá em Goiás. Essa moça, olha o espírito demoníaco que estava nela. Ela falou, viu, eu vou te buscar para você vir morar comigo aqui em Goiás. E na hora eu peguei e bloqueei aquela moça. E eu não escondi da minha esposa isso, mostrei para ela. Então não esconda nada. Amém? Tenha essa confiança com sua esposa. Ah, mas ela vai ficar brava comigo. Não, conte. Conte as dificuldades que você passa. Conte as lutas. Irmão, a esposa ela vai estar para te ajudar. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, fala assim, a mulher sábia edifica sua casa. Fala assim, a mulher tola, com suas próprias mãos, ela destrói. Então não seja tola, seja uma mulher sábia, inteligente. Se o seu marido chegar para conversar uma dificuldade, peça direção a Deus, e Deus ele vai dar a resposta, porque você é auxiliadora dele. Amém? E marido, ame a sua esposa. A Bíblia fala para a gente amar como fosse um vaso mais frágil. Está um vaso aqui, você está vendo que está caindo. Aí você vai lá e empurra ela. Acaba quebrando o vaso. Uma coisa que você fala. Irmão, às vezes, o jeito que eu olho para minha esposa, ali fica um clima. Por que você está olhando assim? O jeito que você olha, você arruma intriga. O jeito, às vezes, né, você está distraído, pensando em outra. Às vezes o homem está na caixinha do nada, né? O homem está ali, a mulher chega, o que você está pensando? Aí você fala, nada. Estou pensando nada. Eu tenho essa mania, pega o controle da televisão, né? Esse dia eu cancelei minha Netflix. Coloquei um filme para assistir com as crianças e já não deu para assistir. Não deu. Falei, quer saber, eu vou cancelar isso. Vou cancelar, cancelei. Aí você fica lá no controle da televisão, na Sky. Muda. A mulher chega, o que você está assistindo? Qual que é a resposta do homem? Nada. O homem tem essa caixinha do nada, né? Já vi, tem muita pregação, a mulher, a cabeça da mulher é um monte de fio emaranhado, né? Desencapada ainda. A mulher está ali, ó. Por exemplo, lá na Toca eu compro leite, né? Leite orgânico lá, e eu pego e tenho que ferver. A minha esposa fala, Lê, você coloca o leite para ferver? Coloco. Eu fico lá
Fico parado, esperando dar o tempo, né? O que você está fazendo aí? Falei, estou olhando o leite. Ela não, ela coloca o leite, já vai lavar a louça e começa a varrer a casa e faz e arruma as crianças. E o homem lá, olhando o leite. Às vezes está na caixinha do nada. Às vezes o leite ferveu, sujou o fogão. Ela falou, mas você não estava olhando o leite? Falei, meu Deus, estava na caixinha do nada. Estava pensando em nada. Aí deu trabalho para limpar o fogão. Então, mulher, seja sábia. Amém? Para de ser tola. A Bíblia fala que a mulher toda com suas próprias mãos, ela destrói a casa. Seja sábia, você edifica, você constrói. Olha só que interessante, Provérbios 15 fala que uma palavra dura, causa ira. Conforme uma palavra que você fala, causa uma ira na pessoa, causa ira na sua esposa, causa ira no seu marido. Mas a Bíblia fala também que uma palavra branda, ela desvia o furor. Amém? Irmão, esses dias, estava em Rio Claro ali, no centro, e com a moto, e de repente, do nada, o carro pegou e jogou na minha frente. E o cara ficou olhando para mim, pensando que ia buzinar. Falei, pode seguir. Agora, se fosse um outro mais invocadinho, né, já vi muitos casos, o motorista está ali, e xinga a mãe da pessoa que não tem nada a ver. Então, tome cuidado. Tome cuidado. A pessoa no volante, quem contou isso foi o tio da minha esposa, que quando a pessoa no volante, praticamente ela se transforma. Eu já vi, não estou falando do pastor aqui não, misericórdia, mas eu já vi pastores, meu Deus, eu olhava e falava, você é pastor? Você está falando isso? O cara lá cruzou na minha frente, parou e descarrega os caminhão. Então tome cuidado daquilo que você fala, como você olha as coisas. Um exemplo, se eu estiver andando na rua, e a irmã aqui dá paz para mim, eu olho para ela, dou aquele olhar de desprezo. Como que vai ficar o coração dela? Fala, poxa, o irmão lá, ele é obreiro, ele não deu paz para mim. Como que vai ficar o coração dela? Então, a maneira que você olha as coisas, a pessoa se chateia com você. Você não deu paz para mim, você não cumpriu. Eu já contei isso aqui também. Eu fiz um fúnebre em Bari, cumprimentei toda a família. Só que eu não vi um abençoado de um senhor. Irmão, aquele cara me xingou, falou um monte. Falou, você não é homem de Deus, porque você não deu com a mão para mim. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, não te vi. Não, você passou lá, você cumprimentou lá, fulano, ciclano, mas você não deu a mão para mim. Irmão, aquilo lá me xingou. Aí no final eu falei, Senhor, vamos lá em casa tomar um café? Aí ele foi se acalmando. Imagina se eu fosse na... Porque minha vontade, irmão... Falei, como você está falando assim? Né? Dê liberdade para você falar assim comigo? Não, eu fui tratando ele com calma, com mansidão. Porque se eu fosse agir no mesmo tom que ele estava comigo, irmão, ia sair briga. Ia sair faísca. Contei um testemunho também recentemente, lá, ensinando um rapaz na fazenda. Irmão, abençoado. Segundo dia, aquele cara quase me bateu. Só porque eu fiz uma pergunta para ele. A pergunta que eu fiz, falei, que corte você está fazendo no campo? Aí aquele homem se transformou. Ele falou, tu está aqui para me ensinar. Falou, um baiano bravo. Tu está aqui para me ensinar, você está ganhando para isso. E começou desaforo lá em cima, que eu nem vou falar aqui. Falei, calma, eu só fiz uma pergunta. Falei, que corte você está fazendo? Porque eu ensinei já você, corte 1, 2, 3. E ele fez um corte totalmente nada a ver que eu ensinei para ele. E eu fiz essa pergunta. Eu vou falar com o João. A mãe do João está ali. A mãe do João está ali. O João é meu chefe. Um rapaz abençoado. Tenho muito respeito por ele. Eu vou falar com o João, porque você não está me ensinando. Falei, eu estou te ensinando. Você que está vindo com grosseria para mim. Não, isso não vai ficar assim. E vou falar com o João. Falei, você quer que eu ligo para ele? Aí ele falou, não, eu vou lá.
e foi falar com o João, e o João lá resolvendo outros problemas. Aí depois o João chamou para conversar, já dando risada. Falou, Leandro, o que você fez para ele? O que você fez? Porque, cara, aquele cara chegou transformado, e é difícil você tirar a paciência de alguém aqui. Falei, João, você fez uma pergunta, que corte você está fazendo? O João deu risada. Falou, não, você só falou isso? Falei, fiz. Aí ele fez isso. Irmão, 40 dias de trabalho ele foi mandado embora. 40 dias. Por quê? Já a maneira como ele me tratou, o João viu, apesar que ele reconheceu o erro, no outro dia, ele chegou e falou, Leandro, me perdoa. Me perdoa, e depois começou com mentiras, falando que ia para a igreja, e não fazia as coisas erradas, e o próprio companheiro de trabalho falou, Leandro, ele falou para você que não faz isso, mas ele faz. Eu falei, cara, ele não está mentindo para mim, ele está mentindo para Deus. As coisas que ele está fazendo aqui, ele está plantando, ele vai colher. Então deu 40 dias, ele foi mandado embora. Por quê? 40 dias e deu 8 dias de testado, pastor. 8 dias. 8 dias, não passou nem experiência. Aí o João falou, ô Leandro, a próxima vez eu vou pedir para você ir lá fazer entrevista comigo. Porque a pessoa que eu indiquei lá, hoje, vai fazer 1 ano que está trabalhando com nós. Que é o Jonathan, o Leonel conhece, filho da Eliana, uma missionária, menino abençoado de Deus. Amém? Então indique pessoas boas. Você que tem a oportunidade de indicar, se você está precisando de um serviço, a Toca sempre contrata, sempre está contratando. Então nos procure. A gente dá uma força para indicar. Tem irmão da igreja que tem sempre, irmão, dá uma força. A gente me envia o currículo. Amém? A gente quer ajudar. Mas você tem que se esforçar. Amém? Se esforce, irmão, se esforce. Olha, eu trabalhei em portaria de empresa. A moça do RH já falou, gente, os currículos que chegar aqui na portaria, 10 horas da manhã, pode jogar fora. Olha a dica para você aí, ó, que está mandando o currículo em empresa 10 horas, meio-dia. Os currículos vai tudo para o lixo, rascunho. Agora, os currículos que chegar cedo, você separa. Separa que a gente vai fazer a seleção de entrevista. É praticamente norma de empresa. Então, você que está precisando mesmo, acorde bem cedo. Vai. Amém? Aqui a Bíblia fala, aquele que busca... Quê? Aquele que busca? Encontra, acha. Está buscando, então começa a procurar. Aquele que bate, a porta se abre. Amém, igreja? Amém? Se coloque de pé. Só para concluir. Deus deu a vitória, a alegria, como nós lemos no Salmo. No 2 Crônicas, 20 e 27, que Deus deu a plenitude de alegria. Amém? Deus, Ele quer dar plenitude para você. Mas basta você se esforçar. Decida. Josafá, no meio do medo, ele decidiu buscar a Deus. Então, decida buscar a Deus de todo o seu coração. Amém? Feche seus olhos. Você vai levar somente a Deus. E aquilo que tem deixado você com medo, preocupado, ansioso, você não dorme, você vive à base de remédio, tem que tomar calmante, você que está me ouvindo, tem que tomar remédio para dormir. A Bíblia fala que o sono do justo, ele é suave, a gente deita e dorme e descansa, porque o Senhor nos sustenta. Então você vai ter na sua casa paz, você vai ter alegria, a tristeza já bateu em retirada. Então começa a profetizar, fala assim, Pai, eu te agradeço por minha alegria, eu te agradeço por tuas promessas, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tua palavra. E eu estou decidido a mudar. Tira todo o medo,
a preocupação, os receios. Tira, Senhor Jesus, transforma a minha mente, o meu coração e me ajuda a vencer todos os meus inimigos, em nome de Jesus. Amém? E você glorifica a Deus bem forte com suas palmas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Leandro. Deus abençoe. Palavra abençoada. Amém, irmãos? Viu, Leandro? Um negócio que eu te falei. Você não me cumprimenta hoje, cara. Brincadeira, amém? Cumprimentou assim. Deus abençoe. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Leandro já orou aqui, né, Leandro? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos começando hoje. Que dia que é da campanha? Deixa eu ver aqui. Segundo dia. Irmãos, nós temos aqui os folhetinhos para você marcar o início e o final da sua campanha. Quem não pegou? Ah, pastor, já peguei. Não, pega e marca de novo. Sabe o que é importante, irmão? Você marcar o começo e o fim. Aqui está no comecinho, olha, você marca o dia do começo e o fim para você registrar o dia da sua vitória. Amém, irmão? Quem acredita nisso aí? Amém? Então, quem não pegou, pega hoje. Mas, pastor, já tenho. Inclusive aqui, irmão, essas orações são feitas à base de Hebreus 11. Amém, irmão? O que quero dizer aqui, ó? Quem não pegou, quem quer levar para você marcar o início? Pega aqui, irmãos, tá? É de graça, vai, olha, só R$500, amém? Já desistiram de pegar, não, pega. Os irmãos de casa, depois pega, amém? Hebreus 11 diz assim, irmãos, ó, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam dele precisam crer, primeiro que ele existe, presta atenção, e que ele recompensa aqueles que o buscam, amém, irmão? Presta atenção, então você está fazendo o quê? Você está buscando 7 dias, você está buscando na sexta-feira, irmão, preste atenção, toda a minha vida na igreja do Evangelho Quadrangular, a gente fez campanha, amém? Minha mãe, né, desde 84, foi pouco tempo, amém, irmão? 84 é quase que ontem, né? Então, nós aprendemos esse método de conseguir bênção de Deus, amém, irmão? Que negócio é esse? É isso aqui que diz Hebreus 11. Diz assim, ó, que se você se aproxima de Deus, você precisa crer também que Ele recompensa quem busca, amém, irmão? E você está buscando 7 dias aqui, não é brinquedo não, irmão. Quando você começa a campanha, a primeira coisa que o inimigo vai mandar é parente na sua casa. Ô, louco, pastor, para com isso, né? Primeira coisa, vou lá no dia. Segundo dia aparece um parente bem no... Quem recebeu um parente bem no dia? Levanta aqui. O irmão estava aqui no meio do culto, o irmão chegou, pastor, cheguei atrasado porque chegou um parente lá. Falou, olha, você repreendeu em nome de Jesus? Não, parente é benção, né, irmão? Não é isso? Só aquele filme italiano, você já ouviu falar do filme italiano? Parente é serpente? Misericórdia. É um filme italiano mesmo, é brincadeira, né? Parente é benção, meus parentes são bênção. Meu cunhado é benção, meu cunhado é benção. Ninguém falou nada, hein? Então, irmão, preste bem atenção. O que você vai fazer na fé, irmãos? É isso aí. Não vem no culto só para assistir o culto, bater palma, não, adorar, não. Irmãos, você começou uma campanha e você precisa fazer um propósito. No dia tal, eu vou receber minha bênção. Você sabe que esse ano é um ano de grandes vitórias. Você sabe disso, meu irmão? Presta atenção. Esse ano, vou liberar o nosso irmão aqui, Leandro, falou que eu libero umas palavras proféticas, amém? Receba, não é da mão do pedreiro, não. Receba a minha, amém? Esse ano vai ser o ano que você, presta atenção, marca aí no seu papelzinho que você está escrevendo aí na campanha. Esse ano vai ser o ano da sua promoção. Diga glória a Deus. Amém. Promoção, amém? Não vai ser promovido por ele da rua, não, para com isso. Vai ser promovido para a vitória, tá entendendo? Porque você, irmão, tá fazendo isso aqui, Gálatas 6:7. Nós vai acabar aqui, mas vamos lá ver, Gálatas 6:7. Tudo que a gente fala aqui irmão, baseado na palavra de Deus. Olha Gálatas 6:7 que diz lá. O Luquinha que é rápido no gatilho, olha lá. Gálatas 6:7 diz assim, que tu... Olha lá, tá quase chegando. Tu vai lá. Aí, irmão, obrigado, Luquinha, isso aí. Olha lá. Não vos enganeis. De Deus, né? Deus não permite ser desonrado. Que versículo atrapalhado é esse? Senhor, minha cabeça tem que... Não os enganeis. Deus não se permite zombar. Olha, mas... Tudo bem. Portanto, tudo o que o homem... É isso? Tá complicando esse versículo, hein? Tá...
A versão tá me complicando. Vai lá. Tudo que ser humano semear, isso também colherá. Ô, louco. Traduzindo a minha versão é o seguinte. Gálatas 6,7 diz assim. Que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar ele vai colher, né? Tá melhor a minha versão, hein? Mas tá bom. Vai dar na mesa, meu. Preste minha atenção. Tudo que você plantar, você vai colher. Sexta-feira não é fácil vir aqui, amém, irmão? Demônios não quer que você chegue e fala, misericórdia, é verdade. A carne não quer que você venha, uma preguiça lascada, ó. Aí, olha lá. Essa é a versão do coração, irmão. Tá bom, olha lá. Isso aí, então, o que diz aqui? Você está vindo buscar, irmão, você vai colher. Essa é uma verdade. Porque, ó, de Deus ninguém zomba. Você está vindo aqui, você vai colher essa vitória, tá bom? Então, quem ficou sem pegar aqui? Deixa eu ver. Quem ficou? Todo mundo pegou? Levanta aí. Irmãos, pegaram mesmo? Mas que os irmãos estão uma desanimação. Vocês jantaram hoje? Misericórdia. Come uma beterraba, hora que chegar lá, para ficar com os glóbulos vermelhos mais animados, hein? Tá amarelando. Então, meu irmão, presta atenção. Marca aqui, ó. Começo. Eu comecei semana passada. Foi semana passada que começou? Semana passada eu comecei. Agora, sei lá que dia que vai terminar. Vai ser o dia da minha vitória. Amém, irmão? Marca aí. A pastora fez isso aí. E ela escreveu: o ano do meu amor. Naquele ano eu cheguei. Então, aí a pessoa fala: misericórdia, não vou querer pegar não, então. Irmãos, você está convidado para vir domingo, 9 horas da manhã. Domingo de manhã nós vamos ter o pastor Fantinho aqui, amém, irmão, né? Vai ser benção, hein? Mas não deixe vir à noite, que à noite vai ter outra surpresa mais maravilhosa ainda, tá bom? Então aí, ó, domingo de manhã, 9 horas da manhã, e domingo à noite, 7 horas. Irmão, chega cedo. Olha para o seu irmão e fala assim: irmãozão, vou te dar um conselho. Fala, chega cedo para não ficar sem lugar. Chega cedo mesmo, tá bom? E outra coisa que eu vou te falar, irmãos. Nós precisamos, irmão, amplificar o nosso trabalho de cesta básica. O Eleazar vai dar recado hoje, Eleazar? Ó, irmãos, presta atenção. Nós precisamos amplificar o nosso serviço, que fala, nosso trabalho de cesta básica. Meus irmãos, entregamos uma quantidade recorde de cesta básica, mas, irmão, tem gente chegando e precisando. Eu quero pedir encarecidamente para os irmãos. Irmão, esse mês, já está no final do mês, né? Dia 20, né? O mês que vem, vamos pegar firme nessa questão da cesta básica, meu irmão. Eu fui uma pessoa, quando fui para a igreja, nós fomos na igreja, ó, eu nem ia na igreja, presta atenção, mas minha vizinha era da igreja. Começou a fornecer cesta básica para nós, irmão, e a gente falou assim: olha, agora nós vamos sair na igreja, senão vai cortar o nosso fornecimento. Fomos para a igreja, fomos salvos, diga glória a Deus. Então, irmãos, nós temos várias pessoas chegando: pastor, eu não preciso da igreja, mas pode, a gente leva a cesta básica, mas é que, na verdade, nós já estamos entregando com a quantidade certa, meu irmão, né? Mas precisamos amplificar, e tem sido uma bênção, amém? Então, vamos pegar firme aí. Tem mais algum recado? Só, né? Santa Ceia não é a semana que vem, tá bom? Só para você não ficar meio duro, não é a semana que vem. Vamos ficar de pé, então? Irmãos, pegue aí a campanha, vai ser uma bênção. Uma outra coisa que eu ia perguntar aqui, irmãos. Quem recebeu um milagre extraordinário, levanta a mão aí, deixa eu ver. Só quem recebeu um milagre extraordinário. Leandro já passou em cima do fio elétrico, não morreu? Glória a Deus, aleluia. Eu já guardei essa. Ô, Leandro, é loucura, né? Quem recebeu? Aqui, irmãos, olha aí, né? Nosso irmão, tá ali, olha, o casal Kellys, e tá ali nosso irmão queridão, Robertinho, foi curado milagrosamente do braço, meu irmão? Levanta o braço, olha lá. Irmãos, está passando roupa para Kellys que nem louco. Glória a Deus, olha lá. E a nossa irmã Clarice, recebeu o milagre também? Amém? Do braço? A irmã fez assim, curou o braço também? É outro milagre, minha irmã. Então, irmã Clarice, você vai contar no próximo o milagre, amém? É forte o milagre? Quer contar agora ou não? Na próxima, né? Fugiu da raia, tá bom. O quê? A Irene. Ô Irene. Ô irmãos, 1 minuto para a gente acabar o culto, mas eu quero que a Irene conte esse milagre extraordinário. Rápidas palavras. Nós estávamos orando para um neném aqui, amém, irmão? Né, Irene? Que nasceu, não ouvia, né? Não enxergava, né? Na verdade, ele nasceu com uma síndrome. Olha lá. Não fala não, fala aqui no microfone. Vem aqui. Os irmãos de casa estão chegando. Irmãos de casa, olha aqui.
Boa noite, igreja, Pai do Senhor. Alguns dos irmãos já conhecem um pouco da história, né? Eu tenho uma amiga lá na Bahia e é o primeiro filhinho dela, um filho muito desejado, que nasceu com vários problemas, né? Quer dizer, o médico disse que ele tinha alguns problemas. E a gente entrou em uma campanha, começamos a orar, buscando ao Senhor, repreendendo. A médica falou que ele tinha uma síndrome e os exames já deram negativo, graças a Deus. Essa foi uma das vitórias. E quarta-feira, dia 12, teve o discipulado, a gente estava aqui falando, comentando. E quando eu cheguei em casa, que eu abri o WhatsApp, ela tinha mandado uma mensagem falando que a infecção que não deixa ele ir para casa, já faz 2 meses que ele nasceu e continuava na UTI. Essa infecção que estava em 200 tinha baixado para 14. E onde a síndrome tinha dado negativa. E a médica fala que ele não ouvia e que ele não enxergava. E a gente vem repreendendo em nome de Jesus. Ontem, eu conversando com a mãe dele, ele já deu sinal em uma visão. Então, é só vitória. E, assim, eu tenho que agradecer muito a todos que vêm orando. Em nome da mãe da criança, né, minha amiga, que ela, assim, todo dia ela pede para agradecer meus pastores. Ela pede para agradecer os irmãos, porque as orações têm levantado ela. Quando eu comecei a conversar com ela, ela estava se preparando para escolher o local de enterro da criança. E eu falei para ela que misericórdia, não existe isso. Deus, quando Ele quer, Ele faz. E quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente pede, a gente recebe. E ela se apegou com Deus e ela veio recebendo todos, assim, eu vou dando estratégias para ela, eu peço para o pastor, peço para a pastora, eu vou passando estratégia, tudo que a gente vai falando para ela, ela vai acolhendo, ela vai fazendo. E Deus tem respondido grandemente às orações. Eu só tenho que agradecer, amém? Obrigado, Irene. Deus abençoe. Irmãos, que milagre grande, né? Eu lembro que a Irene falou para mim, pastor, ela está super revoltada, né? Revoltada até, teve uma hora que ela falou revoltada com Deus. Mas agora, irmão, olha que maravilha. Ela experimentou a glória de Deus, né? Então vamos continuar orando. Que benção. Foi vitória. Hoje foi legal demais. Amém, irmãos? Ó, benção. Eu quando nasci com muitos problemas. Eu não falava, eu não tinha cabelo, não tinha dente. Que brincadeira sem graça, né, irmãos? Tá bom, vamos orar então? Irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida, os irmãos de casa, por esse culto maravilhoso, palavra maravilhosa do Leandro, graças a Deus está aí, não foi para o céu por causa do fio elétrico. Que vitória, irmãos. É demais esses obreiros, são tudo doido, né? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, eu te agradeço por essa noite maravilhosa, que nós nos alegramos, Pai. Nós começamos o culto dizendo que nós te amamos, e vamos terminar o culto dizendo que nós te amamos, Espírito Santo, porque o Senhor é tudo para nós, o Senhor faz tudo, não há nada que o Senhor não faça para nós. O Senhor já fez tantas coisas maravilhosas que não teria como escrever, como guardar. Pai, mas nada se compara o que vai acontecer no ano de 2023, porque é o ano em que a tua igreja, a igreja do Senhor na terra, no Brasil, aqui em Tirapina, Pai, a igreja do Senhor vai passar de fase para uma fase vitoriosa, poderosa. Obrigado, Senhor, por todos que começaram a campanha, estão fazendo, e que o Senhor os abençoe, honre a fé dos meus irmãos. Eu despeço na paz do Senhor, tendo a plena certeza que vão para casa na companhia de anjos e com coração alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que a graça do Pai, do Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não saia sem olhar para o seu irmão e falar: irmãos, eu estou te vendo, Robertinho, estou te vendo, Kelly, estou te vendo, Euzinha. Olha para ele e fala: Deus abençoe você.